como atingir o despertar espiritual e como acelerar esse processo. É sobre isso que eu quero conversar aqui com você nesse vídeo. Seja muito bem-vindo, eu sou Mariana, sou terapeuta e pesquisadora da Conscienciologia. Nesse canal aqui a gente conversa sobre evolução da consciência, otimizações, dicas da perspectiva da Conscienciologia. Eu compartilho aqui com você tudo que eu pesquiso e que funciona para mim. E tudo aquilo que já se tornou uma experiência na minha vida. Então, se você gosta desse assunto, se inscreve aqui no canal e deixa seu comentário e fica aqui comigo, certo? Como que a gente pode despertar espiritualmente? Existe algo que a gente pode fazer para a gente realmente despertar? E eu vou compartilhar minha história aqui comigo. Se você é uma pessoa que você está buscando despertar, mas sente que ainda você não virou uma chave mais profunda que você acha que você sente que precisa virar, o que eu diria para você? Primeira coisa, faça a sua decisão, faça uma escolha consciente, né? Escolha acordar. Eu quero acordar, eu quero ser alguém que vai despertar a consciência nesse mundo esquisito, né? Para quê? Para ampliar e para ser mais útil, para a gente conseguir, através da nossa presença, do nosso controle das nossas energias, otimizar, melhorar esse mundo aqui. Então eu quero despertar porque eu quero melhorar, eu quero que a minha consciência colabore para melhorar esse mundo aqui. Então decida e faça o que? Peça para a vida. Peça para os seus amparadores, peça para a sua consciência. E você pode pedir de forma literal. A minha história é assim, né? Mais ou menos em 2007, a partir de 2005, eu comecei a pesquisar de forma mais profunda esses assuntos espiritualistas, né? E muitas linhas, eu pesquisava muitas linhas. Eu já adianto para você que eu não tenho preconceito com nenhuma linha. Nesse canal eu falo só sobre Conscienciologia porque eu acho bom, é bem específico Conscienciologia, então é bom separar. Mas eu gosto de muitas linhas, pesquisei muitas linhas na minha vida de conhecimento. E naquela época eu nem imaginava que existia Conscienciologia. Eu pesquisava a eubiose, naquela época eu pesquisava o pessoal da Nova Era americano e eu lia essas coisas, né? E tinha um professor da eubiose que eu frequentava a aula dele e ele falava muito sobre consciência. E eu era totalmente iniciante naquela época. E aquele professor falava sobre consciência e eu falava, gente, o que ele tá falando? Por que ele fala consciência? Por que ele não fala você, eu, a gente, o ser humano, né? E eu ficava encafifada com aquilo. E aí, um dia... Não foi nada consciente, tá? Um dia eu fui no meu aniversário, fui viajar para Campos de Jordão. E eu tava com uma amiga, minha amiga falou assim, escreve num papelzinho o que você quer de aniversário. E eu escrevi num papelzinho, eu quero saber o que é consciência. Eu quero ter experiências para saber do que ele tá falando de consciência. Veja bem, essa pergunta, eu nem sabia o que eu tava perguntando, né? Mas eu fiz essa pergunta. E a partir do dia seguinte, a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu comecei a passar por uma transformação da consciência, uma transformação energética muito intensa, que é o que em outras linhas é chamado da noite escura da alma, ou quando você, por exemplo, na Conscienciologia, como que a gente poderia chamar isso? Eu não lembro agora o nome, mas é quando você meio que desperta a sua sensibilidade, a sua mediunidade, você desbloqueia a sua energia, você deixa de ser uma pessoa que não sente nada, né? E começa a sentir coisas. A minha sensibilidade despertou naquela época. E o começo sempre é muito difícil, né? Mesmo porque eu não sabia do que se tratava. Por mais que eu estudasse um pouquinho, eu não sabia o que estava acontecendo, porque de verdade passou a ser uma experiência real. Deixou de ser uma hipótese, uma teoria, né, o despertar da consciência, e passou a ser a minha experiência. Uma transformação muito grande em mim mesma, né? Isso em 2007 começou. Então, desde lá, muitos e muitos processos aconteceram, mas
o que eu diria para você? Peça. Se você quiser pedir por escrito, peça. E prepare-se para que as coisas mudem bastante, tá? E aí a segunda coisa, então como que a gente faz para acelerar esse processo, né? O que a gente poderia fazer para acelerar esse processo? E aí eu gostaria de falar aqui sobre duas coisas que eu acredito que sejam aceleradores da nossa evolução. Um deles é a expansão da nossa consciência. Em que sentido? Quando eu começo a expandir a minha consciência, a minha percepção para além de mim mesmo, eu expando as minhas fronteiras. Então, a minha atenção, a minha percepção, a minha consciência não está mais só restrita a mim mesmo e as minhas necessidades. Eu começo a expandir a minha consciência para outras consciências, outros seres vivos, para a vida de uma maneira geral. E aqui a gente começa a tratar da questão da assistencialidade da Conscienciologia como sendo um dos pilares da Conscienciologia, né? Então eu expando a minha fronteira para o outro e o outro passa também a ter alguma prioridade na minha atenção, na minha percepção, na minha dedicação das minhas energias, né? O outro começa a ser alguém que eu também começo a querer cuidar e me dedicar ao cuidado do outro. Isso para mim é expansão da consciência, expansão da minha fronteira. Eu não cuido mais de mim, eu cuido também de mais alguém, né? E aí evoluir tem a ver com ser capaz de cada vez expandindo mais essa fronteira, né? Eu sou cada vez capaz de assistir mais vida, mais consciência, mais experiência. Esse é um caminho infinito. Mas eu acho que a gente ter consciência disso faz com que a gente comece a fazer isso voluntariamente, né? Tudo começa com o meu autocuidado, eu acredito nisso. Então, nós estamos num estágio da evolução, o ser humano, a gente tem um corpo que é como se fosse um nenê. Eu preciso dar comida para esse corpo, eu preciso lavar esse corpo, eu preciso cuidar, arrumar, esse corpo ele demanda. Né? Ele tem muitas necessidades, então sim, estamos no estágio da evolução que tem a ver com aprender a cuidar de mim e olhar para mim. Mas conforme eu vou conseguindo fazer isso, bem feito, porque nós seres humanos, nós não fazemos isso muito bem feito. A gente se auto-negligencia, a gente tem uma relação distante com a gente mesmo. Só que quando eu começo a fazer isso bem comigo mesmo, eu começo a ser capaz de estar apto para expandir e fazer isso com outros também. Então, expandir a minha consciência em direção ao outro, né? Começando por mim. Eu começo com o meu próprio cuidado, eu paro de negligenciar a mim mesmo e depois eu vou chegar ao outro. Certo? Eu acho que esse talvez seja o ponto fundamental do que significaria acelerar o processo do despertar e da evolução da consciência, né? E um segundo ponto que eu diria aqui que a gente pode pensar é que acelerar o despertar, acelerar a nossa evolução da consciência tem a ver com dominar os nossos corpos. Nós estamos nesse estágio, né? Aprendendo a dominar corpo energético, corpo mental, corpo emocional e até físico. Nós não temos controles, a gente acaba levando rasteira de tudo isso na vida, né? É como se a gente estivesse no mar levando marola e cada um de nós, um leva a marola do emocional, outro do energético, outro do mental, se perde no mental e a gente tá nesse lugar. A gente está aprendendo a ter domínio dos corpos, né? E a Conscienciologia é uma ciência, uma escola que propõe técnicas bem claras, objetivas e funcionais para que a gente vá ganhando domínio desses corpos, né? E o importante é a gente ter consciência que é um trabalho, né? Esse é o trabalho da nossa vida. O trabalho da nossa vida é adquirir domínio dos corpos através do exercício. Então, aqui a gente pode pensar, né, quais técnicas e quais exercícios eu posso praticar para evoluir mais rápido, para acelerar o meu processo. E quando a gente fala de energia, por exemplo, né, a Conscienciologia tem algumas técnicas que
vão melhorar muito o nosso controle energético. Uma delas, por exemplo, é do estado vibracional, a proposta do EV, aonde você vai algumas vezes por dia trabalhar com as energias do seu próprio corpo. E quando você faz isso por um certo tempo, você começa a ganhar controle. Né? Dominar a energia é ter controle da energia. Ou seja, você faz o que você quer com a sua energia e também consegue depois expandir isso ao outro. Você consegue, através da sua energia, fazer assistência ao outro, mas somente quando você tem controle dessa energia. Para isso, exercício. Então, a técnica do IV, a técnica do estado vibracional. Uma outra técnica é a técnica da TENEPS, porque é uma técnica que você trabalha diariamente com energia. E a TENEPS é uma técnica mais avançada, que exige mais autoconhecimento energético e também outros pré-requisitos, né? Você precisa ter conhecimento da Conscienciologia e alguns pré-requisitos para poder fazer essa técnica. Mas é uma técnica de prática energética diária. E também tem a ver com uma prática de doação. Então você vai ter que dominar outros aspectos, não é só mover para si mesmo, é mover para o outro. Então a TENEPS, quem faz TENEPS, começa a ter um avanço, uma evolução no seu domínio das suas energias, controle nítido, acelerado, perceptível. Tá? Então essas duas técnicas são técnicas que vale a pena a gente entender, pesquisar e praticar. Quando a gente fala de técnicas para dominar as emoções na Conscienciologia, né? Aí a gente pode falar, por exemplo, da reciclagem, né? A reciclagem, que é como se fosse para o espiritismo a reforma íntima, né? A reciclagem, por mais que ela envolva também aspectos psicológicos e físicos, porque a gente está falando de hábitos e de manifestação da nossa experiência, na minha opinião, a técnica da Recim, né, da reciclagem, ela é uma técnica que absolutamente transformação emocional. Estamos falando aqui de transformação emocional, porque para que eu me transforme, eu preciso mudar a minha emoção diante daquela atitude. Então, a reciclagem, né? Quando eu mudo um hábito, é porque eu me transformei emocionalmente. Quando eu mudo um vício, quando eu mudo um traço fraco meu, né? Uma falha minha, uma falta de ética, uma falta de assistencialidade, eu estou me transformando emocionalmente. Então, a Recim é sobre transformação emocional. E aqui eu quero falar sobre uma outra técnica que não é da Conscienciologia, para a gente ter domínio do nosso corpo emocional, né? Quando a gente fala, como que eu posso desenvolver mais domínio do meu corpo emocional? Aqui eu proponho para você pesquisar a técnica da EFT, né? Ou uma outra técnica que eu também gosto muito, que é a técnica da TRG, mas existem outras técnicas. O que eu quero te dizer aqui é que existe uma forma da gente aprender a lidar com emoções de maneira muito prática, ou seja, reconhecer minha dor, saber olhar para essa dor, né? Onde ela tá, como ela é, qual a intensidade, do que se trata, como começou, sabe? Eu vou mapear essa dor e vou usar uma técnica para dissolver essa dor. Isso me dá controle emocional, porque quando eu dissolvo uma dor, existe uma profunda transformação na minha consciência, uma profunda transformação no meu psicossoma, um aumento de cons, recuperação de cons. Existe uma ligação direta entre cura emocional e recuperação de cons. Né? E eu poderia até falar isso em outro vídeo, porque é uma teoria mais longa. Mas domínio emocional é uma técnica que vai acelerar. Utilizar uma técnica para controle e domínio emocional vai acelerar muito. E eu talvez destacaria aqui o emocional como que aceleraria mais a evolução da sua consciência. Neste momento da minha vida, eu tenho convicção de que é
o domínio emocional que vai acelerar de forma mais rápida a sua evolução. Então, de todos esses corpos, mental, emocional, físico, eu destacaria o emocional como que vai acelerar mais rápido a sua evolução, a cura emocional. Controle mental, né? Técnicas que a Conscienciologia propõe de controle mental e que eu destacaria aqui, né? Por exemplo, o conscienciograma. O conscienciograma, ele vai mapear como estão aí, né? Como estão as suas cognições, como está o mapa da sua mente. O que tá ruim, o que não tá bom, o que tá desorganizado, aonde você precisa colocar energia para arrumar, para transformar. Então, o conscienciograma é uma técnica profunda e poderosa, né? E, por exemplo, técnicas como a Invexis, né? Que é uma técnica que existe para pessoas que estão no começo da vida, mas é uma técnica de planejamento. Então, quando a gente fala de controle da mente, a gente precisa entender que dominar a mente é organizar a mente, higienizar a mente, mas basicamente, pensa só, a mente é a parte nossa que é o nosso computador, né? Ela organiza, ela raciocina, ela deduz, ela tem essas competências. Só que a nossa mente, geralmente, ela faz isso de forma muito desordenada, né? Nós temos, geralmente, uma mente desordenada. Então, colocar ordem, colocar planejamento é uma forma de você controlar a mente, né? Então, fazer listas, fazer prioridades, eu preciso fazer isso para ir de ponto A a ponto B, diminuir processos. Então, se a gente deixa a mente solta, a mente ela tem uma tendência a devanear, né? Então, também tem a ver com o controle da mente, diminuir os processos e dar pequenas tarefas, concluir pequenas metas, mas tem a ver com organização e com ter na palma da sua mão as suas pequenas metas e dando pequenos controles para sua mente. A técnica da Invexis, ela vai te fazer pensar sobre aonde você quer chegar, o que você quer conquistar, quais são as suas dificuldades, aonde você precisa investir energia para superar bloqueios, né? Tem muito a ver, é muito parecido com o que o coaching faz, né? O coaching, que é uma técnica mais ou menos do começo dos anos 2000 aí, né? Um pouco mais para frente, mas o coaching faz isso com a nossa mente. Traz técnicas e ferramentas para ir organizando nossos pensamentos, nossos objetivos, nossos obstáculos, e isso faz com que a nossa vida realmente seja muito otimizada, porque eu não me perco mais nas tarefas, eu não me perco mais nas minhas metas, né? Eu consigo ter isso dentro do meu controle e eu vou chegando aonde eu preciso chegar sem me perder, sem ficar excessivamente ocupado, estressado, sem perder de vista o que eu preciso fazer ou não, sem me perder nos obstáculos, ficando consciente dos meus recursos, do que eu posso utilizar em mim para chegar mais rápido onde eu quero chegar. Então, vale a pena, mesmo se a gente já não tem mais a idade, né, para começar a técnica da inversão, conhecer a técnica, o que precisa ser feito, né? Que a gente pode colocar isso na nossa mentalidade e começar a ter mais domínio do nosso corpo mental. Certo? E aí tem também o físico, né? A gente precisa ter controle do nosso corpo físico. E aí talvez não tenha exatamente uma técnica da Conscienciologia, mas quando a gente pensa em controle do físico, todas essas técnicas, elas vão beneficiar o físico, né? Uma mente organizada vai beneficiar o físico, um emocional curado vai beneficiar o físico, domínio energético nem se fale, né? Vai ser automaticamente aumento de energia, cura de pequenas doenças, desassédio. Então o corpo físico vai sentir imediatamente. Mas além disso, nós temos como também, né, pensar em coisas que a gente pode fazer para dominar o físico ou cuidar do físico, que são as coisas que a gente já sabe, as coisas básicas. Cuidado da alimentação, exercício físico, sono, idas regulares a médico, né? Saber, uma dica que eu diria hoje em dia, né, sobre físico, é pesquisar. Porque nós, por muito tempo, a gente deixou nas mãos dos médicos
né, a sabedoria da nossa saúde. E a gente não sabia nada sobre reações químicas, hormônios, vitaminas, a gente não tinha muito consciência de nós mesmos. Só que hoje existe uma nova medicina aí, né, integrativa e até medicinas milenares, né, como por exemplo a Ayurveda e a medicina tradicional chinesa, que sempre deram autonomia para a própria pessoa poder cuidar da própria saúde. Então a gente deixa de terceirizar a nossa saúde, ganha, né, esse controle através do conhecimento. Então a minha dica é, você precisa ter um pouco de conhecimento sobre vitaminas, sobre hormônios, sobre suas glândulas. Então as glândulas principais, né, tireoide, hipófise, essas coisas, essas glândulas, mas principalmente eu diria tireoide, né? Um pouco de conhecimento sobre o funcionamento de alguns órgãos básicos, né? Fígado, rins, órgãos de filtragem. Porque dessa forma, e também um mínimo de conhecimento sobre nutrição, né? Eu acho que a nutrição cada um vai adequar para o seu tipo de corpo, seu tipo de necessidade. Ela não é universal. Mas é importante que a gente tenha conhecimento de nutrição, é importante que a gente tenha conhecimento de como que tá a comida no mundo hoje em dia, por exemplo, com muita deficiência de vitamina, de nutriente, né? Nós não temos acesso a iodo, por exemplo, fundamental para a tireoide. Os níveis de vitaminas são baixíssimos na alimentação que a gente tem, transgênica, né? Nessa alimentação que não é orgânica. Então é importante que você saiba tudo isso, é importante que você saiba o porquê que as pessoas falam mal de glúten, né? Não tô dizendo que precisa cortar glúten, mas a gente precisa ter consciência. Por que as pessoas falam mal de leite, queijo, da proteína da caseína? Isso tudo é conhecimento, que aí você vai poder, observando a você mesmo, saber o que pode e o que não pode no seu corpo, né? Por que eu posso ou não posso açúcar? Por que eu posso ou não posso álcool? E isso tem a ver com conhecimento de nutrição. Recentemente eu estudei bastante Ayurveda, comecei a estudar Ayurveda, né? E algumas mudanças que eu fiz a partir do conhecimento milenar desse conhecimento da Ayurveda mudaram a minha vida completamente através de uma mudança nutricional simples, né? Por exemplo, entendendo que eu não posso comer fruta perto de refeições por causa do tempo de digestão. Quando você come uma fruta fresca depois de uma comida, a fruta que tem uma digestão automática e ela fica lá no seu trato intestinal por muito tempo antes de ser absorvida para que essa comida seja absorvida antes. E começa a acontecer um processo de fermentação, apodrecimento. Então, não é indicado comer fruta com refeições, por exemplo. Essa mudança mudou minha vida, essa transformação. E as pessoas não sabem dessas coisas, né? Nem para tentar experimentar. Então, eu diria que se você souber um pouco sobre vitaminas, hormônios, né? Hoje em dia, o conhecimento de hormônio está mudando a vida das pessoas, né? Vai ser o que vai mudar a longevidade, porque não se fazia reposição hormonal. Hoje em dia, com os bioidênticos, a pessoa que souber fazer isso vai mudar a qualidade da sua terceira idade, né? Então, é isso. Que a gente possa se informar, mesmo sobre exercícios também, o tipo de exercício para cada fase da vida. Isso tudo é conhecimento e a gente pode estudar opiniões diversas para a gente chegar numa conclusão, fazer nossas experiências, nossos testes e aí começar a ter mais qualidade de vida. Mas que isso esteja no controle da sua decisão, né? A partir da observação e da teática, certo? Então, resumindo, né, o que eu diria que acelera o nosso processo evolutivo, expandir nossas fronteiras da nossa consciência para o outro e dominar os nossos corpos, dedicar a nossa vida, pouco do nosso dia, né, eu diria isso, dedique um pouco do seu dia para exercitar cada um dos corpos, energético, mental, emocional e físico, porque aí realmente, você vai sair de um ser humano que não sabe o que está acontecendo, não sabe se vai para a esquerda ou para a direita e começa a ter domínio da vida e começa a direcionar a sua vida para onde você quer que ela chegue, certo? Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e até o próximo vídeo.